Eu acredito que muitos de nós temos ficado espantados com o que Deus já tem feito na nossa vida. E isso é porque a gente não prestou atenção em tudo que Ele já fez. Com a tenacidade da provação, ou das provações e agruras desta vida, as circunstâncias, nós chegamos ao ponto da nossa vida que é bem provável que vamos dizer, ou já dissemos, que é inútil orar. Que Deus, Ele vê as nossas provações e ouve as nossas orações. Mas devido às circunstâncias da vida, devido às provações, devido, meus irmãos, às agruras, chega um ponto da nossa vida que nós temos a falsa sensação de que é inútil orar e aguardar a resposta de oração. Nós vamos chegando nessas conclusões, e aí você vai vendo, por exemplo, que o mundo, as suas dificuldades, as suas problemáticas, as problemáticas da vida, eu canso de dizer, vão fazer com que cada um de nós chegue na pior conclusão possível sobre tudo na vida. Esse é o perigo. O perigo, quando a palavra de Deus, ela nos chama para a questão da oração, ela nos aconselha a uma questão que nós temos grandes dificuldades: perseverança. Nós temos problema com perseverança, nós temos problema com permanecer, nós temos problemas com ficar, nós temos problemas com insistir, nós temos problemas, meus irmãos, em achar que as questões da vida, que as distorções, que os problemas, que as agruras, que as dificuldades com as circunstâncias e tudo que nós enfrentamos debaixo do sol, chega a um ponto de nós acharmos que é inútil orar, porque nós estamos esperando resposta de oração, e parece que Deus não nos ouve e também não responde para nós. Então nós chegamos a essa conclusão, é porque está faltando para nós perseverança. Por isso que quando Jesus foi falar de oração, lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, ele diz assim: eu quero falar para vocês, e disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca, ele diz lá, nunca esmorecer. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E não é porque não está escrito aqui no texto de Atos dos Apóstolos, ou em outro lugar das Escrituras, que eu não vou crer que a igreja não somente orava por Pedro, mas também orava pelo Tiago, que foi morto pela espada de Herodes. Então é improvável, eu não creio de maneira nenhuma que a igreja se debruça em oração incessante pela vida de Pedro, mas não tenha orado pela vida de Tiago. Mas a igreja está orando, mas Pedro está preso. O Pedro está guardado, não é a primeira prisão, não é a primeira vez que ele é preso, não é a primeira vez da perseguição, não vai ser a primeira vez das nossas provações, não vai ser a primeira vez e nem a última das nossas tentações, das nossas circunstâncias, das questões mais graves da nossa vida. Não será a primeira e não será a última. Mas a igreja estava orando incessantemente. Já tinha tido a notícia que Tiago tinha sido morto, o primeiro apóstolo a ser morto por Herodes Antipas. Pedro está preso, mas a palavra de Deus não, meus irmãos. Nós podemos nos encontrar em circunstâncias que achamos que não tem saída, que não tem mais jeito. É só uma questão de tempo agora, e quando nós lemos aqui o texto, o Herodes fez questão de não ser surpreendido, como foi surpreendido a guarda do sumo sacerdote, aonde todos os apóstolos foram libertados e eles também não sabiam como. O Herodes colocou guardas dentro da prisão junto com Pedro, colocou guardas fora da porta junto com Pedro, e fora as outras dificuldades que foram impostas para que ele não fugisse de maneira nenhuma. Então o Pedro, ele está preso. As questões que nos rodeiam e nos cercam, elas são de vez em quando, ou quase sempre, quase que não tem como escapar. Parece que nós não vamos conseguir sair disso. E o Pedro estava esperando
o mesmo que se ia acontecer, e aconteceu com o Tiago, com a sua vida. Mas aí vem Deus, e Deus ele trabalha das maneiras que nós não compreendemos. Deus trabalha a sua maneira, Deus faz a sua vontade, mas a palavra de Deus não está presa. A circunstância pode te afligir, as questões podem nos cercar. O exército de Senaqueribe podia cercar o reino de Israel, mas eles não podiam cercar Deus. As agruras da vida, as circunstâncias, elas podem nos rodear, elas podem tomar aquela proporção daquele que está rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas elas não aprisionam a sua oração, elas não aprisionam a sua vida de fé, elas não aprisionam os seus lábios. Eles podiam colocar algemas nas mãos e nos pés de Pedro, eles podiam colocar algemas nos pés e nas mãos de Saulo, e também daquele que o acompanhava, o Silas. Eles podiam colocar algemas, mas aonde eles não podem, meus irmãos, é tapar a boca do Filho de Deus, é tapar a mente do Filho de Deus. Eles não podem te impedir de você falar com Deus, seja com a voz, seja por pensamento, seja pelas questões do seu coração. Nós podemos enfrentar circunstâncias adversas de toda a questão desta vida, mas a palavra de Deus não está presa. A vida espiritual não está trancada. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. E quem tem experiência com essas coisas também é o próprio apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas ele não era um malfeitor. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Nós não queremos sofrer como malfeitores, mas a maioria das vezes nós sofremos como tal. Jesus o Cristo não era um malfeitor, mas foi condenado, julgado como tal. O Cristo Jesus não cometeu nenhum pecado diante de Deus e diante dos homens, mas sofreu os açoites e a crucificação como um malfeitor. E aí o Paulo ele está dizendo: estou sendo açoitado, estou preso, estou sofrendo até as algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. E aí você vai notando que as questões da vida, sejam elas as mais simples que nós tropeçamos, sejam elas as mais difíceis aos quais nós lidamos, tudo isso em nós precisa ser tratado, mas a palavra de Deus não está algemada, a sua boca não está presa, os seus lábios não estão trancados, a sua mente não está infrutífera. Então fale com Deus, ore. Saulo cantava dentro da prisão. A igreja está orando incessantemente pela vida de Pedro. E aí acontece o milagre. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E aí vem o milagre que muitas vezes nós nem compreendemos, nós nem entendemos como Deus ele faz as coisas. Parece que nós passamos por um sonho, parece que nós passamos por algo assim, meus irmãos, irreal aos nossos olhos. E isso é o que está acontecendo com o apóstolo Pedro. Diga-se de passagem que Pedro tem uma grande intimidade com o arrebatamento espiritual. Se podemos dizer que tem um homem na Bíblia acostumado com arrebatamento espiritual, é o Pedro. Ele viu o lençol, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o Espírito, ele ouviu as testemunhas, ele ouviu a testemunha do anjo que falou com Cornélio. Então se tem alguém acostumado com questões espirituais, é o Pedro. E aí ele está como quem sonha. E aí vem o anjo do Senhor, ele está seguindo o anjo, versículo 9. E aí ele diz, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Por que o anjo não ficou com ele, irmão? Aquilo que Satanás falou lá no monte mais alto para Jesus: atira-te daqui, porque está escrito, darás ordem aos teus anjos. Aquilo é uma latada. O que Satanás está falando é uma latada, é um enrosco, é um engodo.
Anjo nunca esteve para nos livrar das nossas latadas. Você vai ver que o anjo, quando ele aparece na Bíblia, para livrar, para exercer a sua função, para fazer o seu serviço, para fazer o seu trabalho, para fazer aquilo que ele foi designado para fazer, e ele faz e vai embora. E ele não livrou o Pedro, porque o Pedro tomou umas a mais, brigou com alguém na rua e foi preso. Ele livrou o Pedro porque o Pedro foi preso por causa da perseguição aos apóstolos. Ele não livrou os apóstolos da prisão, do cárcere, do sumo sacerdote, porque os apóstolos entraram numa taberna lá e beberam até cair, rumaram uma confusão. Ele livrou eles porque eles foram presos por causa do reino de Deus. Então, quando você entrar na sua latada, não fica achando que o anjo vai te livrar, porque isso aí foi você que provocou. Agora, quando você estiver sendo perseguido por causa do reino de Deus, por causa da palavra de Deus, então o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Tanto é, saiu na rua, o Pedro já está livre, o anjo já se apartou dele, irmão. E ele via como algo irreal, como um sonho, como quem as algemas, as cadeias caem, os seguranças, as sentinelas não vêm, as portas se abrem, e Deus vai fazendo exatamente isso na nossa vida. Deus ele vai quebrando as algemas, rompendo os grilhões, tirando tudo aquilo que nos prende, abrindo a porta do cárcere, porque ele veio trazer liberdade aos cativos. Os anjos estão servindo para aquilo que eles foram designados. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O anjo se aparta do apóstolo Pedro, e o Pedro caiu em si, e agora no versículo 11, ele vê que verdadeiramente Deus enviou o anjo para livrar ele da mão de Herodes e também do povo judaico. E aí a partir do versículo 12, ele resolve ir para um lugar onde ele é conhecido e aonde ele conhece as pessoas. Além dele ser conhecido nesta casa, ele conhece as pessoas desta casa. Tanto é que quando a menina vem ver quem é que está batendo, só pelo timbre da voz de Pedro, ela o reconhece. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que a nossa fé, a nossa vida de fé está tão fragilizada, mas tão fragilizada, que nós já não estamos esperando mais as respostas das orações, nós já estamos achando e chegando à conclusão que é inútil orar, que nós estamos sendo surpreendidos quando Deus responde. Mas isso não é uma coisa boa, pastor? Nem sempre. Quando nós somos surpreendidos pelo fato de nós estarmos orando e Deus responder a nossa oração, então dá uma impressão a nós, ou que nós estamos orando com muita incredulidade, ou que a nossa fé, ela já está tão fragilizada, ao ponto de nós termos que falar com o mestre, e falar assim: mestre, aumenta a minha fé, porque eu só consigo lidar com isso se o Senhor aumentar a minha fé. E quando nós lemos no texto, bateu no portão, versículo 13, a menina Rode foi lá receber, versículo 14, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem abriu o portão, voltou para dentro da casa e disse assim, versículo 15, olha, o Pedro, aliás, final do versículo 14, que Pedro estava junto do portão, eles disseram o quê? O que está acontecendo, meus irmãos? O que está acontecendo conosco? A nossa comunhão com Deus está tão deficitária, está tão complicada, que quando nós não temos nem esperança, nem mais esperança de obter resposta das orações que nós temos feito, tudo parece ser uma loucura. O quê? O Pedro está aí fora. E olha o que disseram ainda mais para a menina. Versículo de número 15, você está louca? E ela persistia em afirmar que assim era. Então disseram, eu acho que é o anjo do Pedro que começou a fazer uma imitação da voz dele e veio aqui no portão. É o que estão dizendo para ela. Mas o anjo já tinha se apartado dele fazia tempo. Então não era um anjo, era o Pedro. E vou dizer uma coisa para você. O que creio é que Deus já respondeu a maioria, ou se não todas as nossas orações. É nós que ainda não percebemos. É nós que ainda não demos conta de perceber que Deus já respondeu às nossas orações. Mas como eu fiz um plano, eu fiz um projeto, eu peguei uma folha
e fiz um projeto de como que Deus tem que responder a minha oração. E aí Deus respondeu a oração do jeito de Deus. E aí, como eu não estou agora com a minha fé, com aquilo que deveria aumentar a minha fé, a minha vida cristã estabelecida, a percepção da vida espiritual do meu lado, eu já não estou nem percebendo mais que Deus está respondendo as minhas orações. E por que eles estavam tendo esse sentimento? Porque o Tiago tinha sido morto. Qual era o próximo que ia morrer? O Pedro. Então a gente já não ora mais e não tem esperança, porque nós já estamos esperando o mal anunciado. Porque a gente tem problema em pedir para Deus, aumenta a minha fé, Senhor, para mim poder lidar com isso. Transforma, Senhor, o meu entendimento para que eu possa lidar com isso. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja que o Senhor já respondeu a minha oração e eu ainda não consegui ver que o Senhor já fez muito mais do que eu pedi ou pensei. Mas como nós estamos vivendo ainda, como aqueles que têm uma percepção de prejuízo e de perca, nós não estamos vendo nada do que Deus já respondeu para nós. E aí no versículo 16, entretanto Pedro continuava batendo, e então eles abriram, viram-no, e ficaram como? E aí você vai ver que tem uma reação diferente da menina. A menina ficou o quê, irmão? Quando ela ouviu a voz de Pedro? Alegre, feliz, porque ela teve a percepção espiritual do que aquele restante das pessoas que estavam ali não tiveram. Que apenas ao ouvir e identificar a voz de Pedro, ela ficou tão alegre, mas tão alegre que ela nem abriu o portão. Eu acredito que o pessoal ia ficar alegre se o Pedro chegasse numa carruagem de fogo. Os anjos tocando a trombeta, né? Agora nós vamos acabar com Herodes. Eles ficaram atônitos, ficaram espantados. Eu acredito que muitos de nós temos ficado espantados com o que Deus já tem feito na nossa vida. E isso é porque a gente não prestou atenção em tudo que Ele já fez. Então nós estamos ficando ainda espantados com as respostas de oração, porque a nossa vida de fé está fragilizada. Nós não temos mais a humildade como tiveram os discípulos de dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21 e versículo 22. E porque a nossa oração é deficitária, nós já achamos que não tem resposta, nós já concluímos que não tem mais jeito. Agora a gente só precisa esperar para receber a notícia de que o Pedro também foi morto. E aí eles ficaram atônitos quando viram o Pedro no portão da casa deles. E diga-se de passagem, o Pedro foi para onde, irmão? Um lugar de oração. E ele está vivendo a maior problemática, uma das maiores problemáticas da sua vida. Para onde que ele vai? Para um lugar de oração, aonde ele encontra, sabe, que tem pessoas orando pela vida dele. Para onde que a gente vai quando tem problema, irmão? Para o lugar de oração, aonde você sabe que tem pessoas orando pela sua vida. E aí Jesus diz assim, quando ele falou e mostrou para os discípulos sobre a figueira, que ele disse: olha, essa figueira não vai produzir mais nada. E eles ficaram espantados que a figueira estava secando. E Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em oração, de que maneira? Você crê quando você ora, irmão? Deixa eu perguntar para você, quando você ora, você crê? Você crê de fato? Não é orar assim: ah, Senhor, então, Pai, estou aqui mais uma vez, né? Então, dizendo para o Senhor que você crê de fato no que você está falando? Você crê de fato com quem você está conversando? Você crê de fato que com quem você está conversando está ouvindo a sua voz e é poderoso para fazer muito mais do que você e eu possamos imaginar? Então Jesus, ele falou assim, ó, orando, crendo. E por que nós não temos recebido muitas vezes, ou achamos que não temos recebido resposta? Porque não cremos de fato e verdade. E Jesus disse: se você orar crendo, quando você vai em Lucas capítulo 1, o Zacarias estava adiantado de idade a Isabel. Isabel é da tribo do Arão. O Zacarias é um sacerdote e deles ia nascer aquele que deveria ter sido o sumo sacerdote, João o Batista. Mas ele não é batista porque ele é da igreja batista, irmão. E aí quando Zacarias estava no templo, lá no capítulo 1 de Lucas, o anjo apareceu no altar e disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Quando a Bíblia diz que a oração de Cornélio foi ouvida, ela subia ao céu. Homem de fé,
temente a Deus. O que está acontecendo conosco, irmãos? Onde está a nossa fé, nossa perseverança, o amor? Estamos espantados das respostas de oração? Ou não estamos mais nem percebendo quando Deus responde para nós? Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 e versículo 20. Quando Paulo se põe de joelhos para orar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando você orar crendo, e se está com um problema de fé, não tenha vergonha de falar com o Pai Celestial. Pai, aumenta a minha fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Ficaram atônitos. O Pedro mandou que eles se acalmassem dentro ali daquele êxtase, daquela alegria, para que não chamasse a atenção. Recomendou que avisassem a Tiago e aos irmãos, e logo já foi para outro lugar. E aí o Herodes, sendo Herodes, vestindo uma roupa bonita, foi chamado e aclamado de Deus, a voz de Deus. E aí você vai ver o fim dos inimigos do Evangelho, os inimigos do reino, os inimigos da palavra. Versículo 22 do capítulo 12. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo, o anjo que livrou Pedro, agora já tem outro anjo aqui, a gente não sabe se é o mesmo, mas agora ele veio com outra finalidade. O anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Então o anjo não feriu porque ele matou o Tiago. O anjo não o feriu porque ele prendeu Pedro. O anjo não o feriu porque ele intentava uma perseguição contra os apóstolos. O anjo o feriu porque ele não glorificou a Deus. E comido de vermes, expirou. O evangelho se multiplica, versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia, se multiplicava. Jesus diz que se a nossa vida, ela não for útil para ser o sal da terra e a luz do mundo, ela só serve para uma coisa, para ser pisada pelos homens. Capítulo 7 do evangelho de Mateus, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Deus não vai dar boas coisas para nós, irmãos? Uma grande pergunta que precisa ficar aí é: quais boas coisas que você está pedindo para Deus? Fala a verdade, irmão. O que a gente pede para Deus, irmão? O que a gente entende por boas coisas? Qual boa coisa que você imagina? Eu imagino. Penso e creio que eu possa morar na casa do Senhor para todo o sempre. O que você vai pedir de boa coisa para esse mundo? Carro para enferrujar? Roupa para traça roer? E dinheiro para a gente ficar preocupado se o governo vai ser bom ou ruim, se a gente vai perder ou vai ganhar? É isso? O que é boa coisa para nós, irmão? Boa coisa para nós é o que diz o salmista no Salmo 73. Bom para mim é estar próximo de Deus. Que Deus nos abençoe. Que as nossas orações sejam feitas crendo. Está com problema com fé? Peça a Deus, como diz Tiago. Está demorando para responder? O dever de orar sempre.